Olá, pessoal. Estamos aqui hoje com a doutora Kelly. Doutora, é um prazer você poder ter vindo aqui hoje, estar com a gente. Gente, a doutora Kelly é pediatra, alergista, trabalha com desenvolvimento de crianças, além de ser palestrante, né? E mentora de médicos, né, doutora? Também. E a gente não pode esquecer que ela é mãe, né? Mãe da Sara, da Esther, do Joseph. Então, é uma alegria, de verdade, doutora, você, né, estar aqui comigo hoje para a gente poder passar informações, né, para as famílias, para essas mães. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o diagnóstico precoce do autismo. E a doutora, né, tem até uma experiência pessoal para compartilhar com a gente, como que a gente pode perceber os sinais e sintomas para a investigação do autismo. Então, seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Carol, por estar aqui. Estou muito feliz de poder compartilhar um pouco do meu conhecimento, da minha experiência com vocês. Tenho certeza que vai ser muito, muito bom, muito proveitoso. Bom, começando aqui um pouco com a minha história, né? Então, eu já sempre amei falar sobre desenvolvimento, estudar desenvolvimento infantil, desde a faculdade e depois na pediatria. E eu lembro que eu estudava aquela parte, né, que a gente fala tanto dos 1000 dias. Isso já vai fazer mais de 10 anos um pouco, que eu já estudava sobre isso. Eu falava, uau, isso aqui é incrível. O que você planta ali no início da vida de uma criança vai repercutir na vida dela inteira, né? Tem uma frase que é bem conhecida que fala que a infância é o chão, ou a base, né? O chão seria o chão que nós pisamos a vida inteira. Então, realmente é a base para a vida. E eu tinha construído, né, toda a minha carreira, então eu fiz pediatria na USP, depois fui fazer alergia e imunologia na Unifesp. E comecei, então, a atender, mas sempre fui muito apaixonada por essa parte da pediatria, pelo desenvolvimento. E eu tive a minha primeira filha, né, a Esther. E eu lembro que, enfim, eu já estimulava, gostava de brincar com ela, e livros, aquela coisa de nada de tela, né? Obviamente. Quem sabe eu defendo isso bastante, né, no meu Instagram, nas minhas redes, e também tem um curso sobre isso. Mas eu sempre falava que eu queria estimular a minha filha o máximo que ela pudesse. A criança tem que ser estimulada no máximo do potencial dela. E aí, com mais ou menos uns 7 meses, a minha filha, ela começou a fazer uns movimentos com as mãozinhas e com os pés, né? Então, principalmente na hora da introdução alimentar. Olha só, como se fosse uma estereotipia, Como doutora? se fosse uma estereotipia. Ela parecia fazer um movimento assim, né? Com a mãozinha e com os pezinhos também. Fazendo assim com os pezinhos. Principalmente quando ela estava muito excitada, assim, muito feliz. Então, na introdução alimentar, isso ficou um pouco mais evidente. E tinha algumas questões que depois eu comecei a perceber, que foi a questão do olhar na mamada. A minha filha, eu tive muita dificuldade a primeira, também eu trabalhava já com amamentação há muito tempo, né? Enfim, tinha cursos, fiz tinha todo o certificação. conhecimento também, Então, assim, não foi até por para ensinar, né, doutora? Não, exatamente, não foi por falta de conhecimento. Sim. Eu tinha uma certificação, inclusive, de amamentação internacional, e eu já sabia todos os problemas que ela poderiam tinha, né? haver, né? Então, teve língua presa, teve torcicolo congênito, ela teve outras questões aí também de dificuldade. E aí, o que eu lembro, na verdade, nos primeiros meses, é que era muito dolorido, era muito difícil. Eu tive muita dificuldade, mesmo ela tendo feito a frenotomia e outras coisas. Só que eu não tinha reparado dessa coisa de olhar na mamada. Então, não tinha essa coisa dela me olhar, dela, tipo, parar e ficar me olhando. Isso a partir de uns 3 meses, né? A gente sabe que no primeiro mês, no segundo, também, não né? fica olhando. A criança não tem esse olhar ainda. Mas, depois, eu sabe, não ficava presa a isso. Só que eu percebi que com 6 meses, ela distraía muito. Então, quando eu colocava ela pra me olhar, ela fazia assim, ela olhava. Aí ela olhava como se estivesse evitando. meio evitando, o ela olhava contato. meio atravessado. Então, é como se eu estivesse olhando pra você, mas eu tô olhando ali pra aquela parede, assim, sabe? Não é diretamente. né, É nos meio, olhos. parece que disfarça, assim. Então, ela olhava meio atravessado, às vezes ela
olhava, mas olhava meio fugaz. E ela também se distraía muito pra mamar. Com 6 meses, a gente começa a sair mais também com o bebê. Não que antes a gente não saia, mas começa a sair mais. Sim. E aí eu percebi que nesses lugares que eu saí, ela não mamava. Falava que ela não mamava em público. Ah, ela, tipo, como se estivesse estranhando o barulho, o local. Ela não conseguia se ela não- concentrar, ela Olha não só. focava. Ela não, Uhum. a ponto de, num dia que eu saí com ela, eu tive que me trancar no banheiro, apagar a luz pra ela Nossa. conseguir mamar. E ela tava com fome. Então eu falei, gente, tem uma coisa Tem errada. alguma coisa. Não é possível, não é possível. E em casa, ela tinha uma preferência pelo sofá do quarto dela. Então tinha um sofazinho, tinha o berço, e às vezes eu sempre amamentava naquele sofá. Então, quando eu amamentava na cozinha, enfim, uma cadeira ou na Sim. sala, ela não queria mamar. Olha, isso bebê, gente, como que pode? Eu falei, né? gente, não é possível. Bebezinho. Então, a gente fica um pouco encanado com essas coisas, né? Ela teve também uma questão de, ela atrasou para rolar. Uhum. Ela foi rolar com 7, quase para 8 meses. E a gente chegou a fazer físio e tudo. E isso poderia até ser atribuído à questão do torcicolo congênito. Ela tinha Uhum. algumas tensões, ela tinha língua presa. Enfim, há controvérsias em relação à língua presa e essa coisa do atraso motor. Mas fato é que ela atrasou um pouquinho. E aí, eu fiquei encanada, procurei um especialista na época, até uma psicóloga, e ela avaliou a Esther na época e falou: Olha, Kelly, tem alguns sinais de alarme aí, mas não fecha o critério. Não São fecha algumas o. coisas. Ela olhava Uhum. pra mim em outros momentos, ela tinha um desenvolvimento assim, normal, mais No dentro do geral, esperado. dentro do No geral, esperado. tinha essa questão do Uhum. rolar, mas no geral ela estava atingindo Tava todos indo os bem. marcos. Então eu fiquei assim, eu sei que agora a gente conversa isso já faz mais de vai fazer 6 anos que ela tem 6 anos. Uhum. Mas eu chorei muito na época, né? Então assim, foi algo que mexeu muito comigo. E vem o medo mesmo, E por mais que né? Receio, né? exato, do futuro, do que vai acontecer. Então, eu sei que muitas mães que estão assistindo aqui, possivelmente se perguntam: será que tem alguma coisa errada com meu Uhum. filho? Poxa, eu observo alguma coisa. E sempre que eu conto essa história ou falo algo nas minhas redes sociais, alguma mãe fala: Nossa, eu tive essa sensação lá atrás. Eu tenho pacientes com diagnóstico de autismo. Normalmente o diagnóstico é feito mais tardiamente. Uhum. 4, 5 anos é a média De fechar mesmo no mundo, às vezes até um pouco mais tarde, infelizmente. Então a gente está falando aqui de uma suspeita ultra precoce. E ela começou as terapias. Por quê? Porque, não vai fazer mal. Sim. Então, o que a gente chegou à conclusão é o que precisa ser feito. O que eu queria saber era o que eu preciso fazer para ela se desenvolver. Antes mesmo de fechar um diagnóstico. Exato. Isso que é importante, né, gente? Porque o tempo tá passando, né, doutora? Sim. Aquela criança, a gente não pode esperar mais um ano, mesmo que não seja. Sim, Né? exato. O que eu preciso fazer para ajudar no desenvolvimento? A gente né? fica na dúvida e eu percebo que os pais, Carol, eles têm muito medo, né? Óbvio, todo mundo tem medo de um diagnóstico, assim, no Sim. sentido, o que vai ser uma sentença ali. Eu sempre falo, o diagnóstico não é Não uma é sentença. sentença. Ele não é... ele é ali só o começo para uma jornada que vai acontecer e que não significa que é o destino dessa criança. É só o começo de algo que a gente vai poder intervir, que a gente vai poder mudar. Aí ela começou as terapias, fazer psicologia, terapia em casa. A gente usou muito a terapia naturalista, ABA, Uhum. que o pessoal também usa, nomeia como Denver. Tá, a metodologia Denver, mas tem o ABA naturalista, que é sentar no chão, fica de frente para a criança, chama atenção, faz ela olhar para o seu olho. Então, tudo isso eu fui fazendo junto com as terapeutas, porque isso era 2019, quando a gente estava na suspeita, final de 2019, em dezembro. Aí, em janeiro, eu fiz a avaliação, em fevereiro eu comecei as terapias. De 2020.
Tipo, ano da pandemia. Ai, que tudo parou, né? Ai, daí? Ai, Exato. gente. Aí tudo fechou, eu fiquei, "Gente, minha filha não pode ficar sem terapia. Sem as terapias, né? Então a gente fazia algumas coisas online, as psicólogas orientando, Uhum. as terapeutas, e eu lá no chão com a minha filha. Então eu falo que eu sentei no chão com ela para estimular. Eu fiz outros cursos também. Começou a estudar mais Comecei a também estudar essa parte, parte. aí depois eu fui fazer certificações, estou finalizando uma pós, duas pós, na verdade, nessa área. Então, uma caminhada, mas eu fiz tudo que estava ao meu alcance para conseguir desenvolver minha filha. E ela começou a se desenvolver muito bem, Olha. né? Então, a gente fazia as terapias em casa, só que eu falo, não adianta fazer 1 hora. Às vezes você fala assim, vou fazer 1 hora de terapia. E as pessoas acham pouco, né? É Uhum. óbvio. Por um bebezinho, gente, não dá pra fazer também uma quantidade muito O tempo grande. todo Você tá falando ali, de um né? bebê menor de 1 ano, Sim. né? Que é muito difícil você conseguir ter uma suspeita, ou um diagnóstico muito difícil também, mas Aham. você ter uma suspeita, você não vai fazer muitas horas, mas Sim. você vai vendo que a criança, conforme ela tem um atraso, ela alcança. Se ela tá fazendo a terapia, ela consegue alcançar no tempo certo. Ela É como se consegue ela recuperar, talvez, aquele tempo. É como se ela praticamente não perdesse absolutamente nada, sabe? Olha como é importante. É assim, é surreal o quanto desenvolve. Eu vi isso em outros casos de pacientes que eu atendi. E aí, em relação a isso, o que que aconteceu? Eu não fazia 1 hora por dia, era 24 horas. Porque, na verdade, eu ficava estimulando ela o tempo todo. Uhum. Tudo que você já pensava, né? Que eu posso fazer agora? Isso, Né? vamos brincar. Então a gente tem que brincar de frente, o livro tem que estar aqui, a gente tem que fazer a triangulação, porque a criança tem que olhar para o brinquedo ou pro livro e olhar para mim, fazer caretas e, nossa, que legal. Então tem as técnicas, né, que a gente usa para justamente a criança fazer isso, olhar para você. E quando a gente está numa intervenção muito precoce, a gente consegue isso de uma maneira muito mais natural, muito mais fluida e com resultados muito bons, né? Eu vejo isso nos meus pacientes. Às vezes não tão precoce, nem precisa ser, mas eu tenho um paciente aí de 3 anos que tá, ou quase 3 aninhos, que eu tenho acompanhado. Minha mãe mandou mensagem hoje, doutora Kelly, a gente tá vendo muita mudança, muita melhora Olha que bênção. do meu filho, enfim, é só coisa boa. Aí eu falo isso porque com a mãe, os pais, isso é um primeiro, talvez, ensinamento que eu quero deixar aqui, é que, na verdade, dois, né? Um é que, primeiro, né, o diagnóstico não é destino. Muitas vezes a gente peca por ficar querendo correr atrás de um diagnóstico para começar a terapia. Tipo, isso pode demorar muito, né, Exato. doutora? E dependendo do sistema que você tá, se você tem um sistema de SUS, se você tem um sistema que às vezes é o convênio, vai demorar anos. Nossa. Anos. Quanto tempo essa criança tá perdendo? Exato. Independente se vai fechar, né? O que a gente falou, ou de qual seja o diagnóstico, ou se vai fechar, não pode esperar. Exato. Né? E aí eu falo, poxa, tá, mas aí a gente só consegue as terapias quando tem o diagnóstico, então tem algumas questões, mas eu tenho alguns pacientes, por exemplo, que eles fazem algumas terapias, ou, por exemplo, eu falo pra mãe, faz um curso. Hoje tem vários cursos online, mas tem um curso que ajuda nessa parte de estimulação e tal. Estímulos, né? E você mesmo pode fazer em casa. É o ideal? Não, gente, o ideal é que seja um terapeuta, que você tenha supervisão, que você tenha um número de horas adequado. Mas a gente tem que fazer o que está nas nossas mãos. O que a gente consegue fazer, né, para agilizar ali. E se a criança é muito novinha, você vai ter muitos benefícios. Então você já começa a intervenção ali e a criança vai adquirindo tudo. Então, não espera o diagnóstico, sabe assim? Começa a intervenção. Não fica querendo dar um nome. É óbvio, se você conseguir ter o diagnóstico, quanto antes, melhor. Mas não dependa só disso para estimular seu filho. Até porque, às vezes, por exemplo, tá com um exemplo, tá com atraso da fala. Sim. Ou acendeu um alerta. Né? E às vezes tem mais alguma outra questão que está desconfiando do autismo. Eu não preciso esperar, né? Sim. Esse diagnóstico. Vou procurar uma fono, Sim. né? Vou procurar como que eu posso estimular em casa. Será que está usando muita tela? Em todos os sentidos, né? O que eu posso fazer antes de vir um diagnóstico? Sim. Né?
Então, o diagnóstico, ele não pode ser a primeira coisa que a mãe vai buscar. E eu sei que tem muitas situações que, por acaso, a mãe vai atrás, ela recebe não, isso aí não é nada, volta daqui um ano, volta daqui É o 6 tempo meses, dele, que a gente coloca na ouve, escolinha. que daí ele vai. Uhum. Que vai desenvolver. Gente, essa frase é igual cada criança tem seu tempo, né? Aham, que a gente escuta, eu escutei muito isso. É igual cada criança tem seu tempo e a criança acaba atrasando. Então, Atrasando. não faça isso. E outra coisa é a mãe ter o feeling, sabe? A mãe é aquele Sentir. instinto e sentir que tem algo errado. Você mesmo falou, poxa, a gente conversando antes. Ai, a mãe sentir que tem algo, sabe? Que parece que tem algo diferente. Uhum. Mãe sente. Mãe Mãe sente. é uma ligação muito forte e ela tá próxima do filho o tempo todo. Eu até costumo dizer, mas quem é você, entre aspas, profissional da saúde ou médico até? É uma responsabilidade enorme, nossa, que tá vendo uma foto quando a mãe tá vendo o filme todo. É. Ela vê o filho 24 horas. Exatamente. E você vai lá, vê uma foto e invalida o que aquela mãe tá falando. Ah, isso aqui não é nada. Tipo, é só uma fase. É só uma fase. Porque eu recebo, assim, muitas crianças que eu atendo, doutor, e acredito que você também, até 1 ano e 3, 1 ano e 5, e foi tudo bem. Carol, ele comia tudo, ele socializava, ele dava tchau, ele começou as primeiras palavras e, de repente, né, começou a perder algumas habilidades. E então, assim, até pra gente falar um pouco mais, o que as mães precisam ficar mais atentas? Os sinais, porque eu passei por isso, né? O meu filho, por exemplo, comia tudo. Ele acordou com 1 ano e 5, ele parou de comer todas as frutas. É fase. Enjoou. Aí depois... Você é da área, E eu sou nutricionista, eu falei, como que ele comia tudo? Aí depois os legumes, falei, peraí, não quer mais comer legumes. Aí depois a questão de socialização, olha, já não tá indo lá perto do amiguinho. Então, e eu passei por isso. Eu ia, não, ele é tímido. Não, é uma fase, ele vai voltar a comer depois. Então, começam a aparecer vários sinais, sutis muitas vezes, porque às vezes, claro que tem, né, sinais mais, né. E aí, as mães às vezes ficam nessa, então eu vou esperar mais 6 meses, porque o pediatra falou que tá tudo bem, eu vou esperar mais 1 ano, vou pôr na escola, que daí vai se relacionar, e não é bem assim, né? Olha, os sinais precoces existem, as mães sabem. Por que eu tô dizendo isso? Porque as mães trazem essa queixa pro profissional. A maioria das vezes. E elas não são ouvidas, elas não são validadas. É impressionante. A maioria das mães, eu falo muito com elas também no Instagram, enfim, nas minhas redes sociais, elas falam, doutora Kelly, e eu fiz uma pesquisa, eu falei, olha, eu quero que você, mãe de autista, me fale que sinais e sintomas você percebia desde o seu filho bebê, e eu quero que você me relate aqui para eu fazer um post. Aí eu juntei vários prints, eu vou até postar isso logo, de relatos da mãe. Não fala o nome, eu falei, não cite os nomes, mas fale o que seu filho tinha, para que eu possa ajudar outras mães também colocando esses sinais. Então não olhava, teve uma seletividade, era uma criança que dormia muito mal. Eu já tô falando sinais, tem tá, isso gente? Também, aquela criança que acorda a noite inteira e já era pra estar dormindo, né? E assim, tudo bem, gente, crianças têm problema de sono comportamental, isso é muito comum. Tá? Mas vamos pensar em algo assim muito intenso, algo muito fora da curva. Uma criança, por exemplo, que faz uma insônia, acorda no meio da noite, fica horas acordada e não consegue voltar a dormir. Ou tem inúmeros despertares fora do normal, assim. Tô dizendo que é autismo? Não, mas você concorda que tem que investigar? Alguma coisa tem. Alguma coisa está acontecendo ali, né? Pode ser que seja comportamental, pode ser, mas pode ser outra coisa, porque às vezes você vê isso e você puxa um fiozinho e vai vindo outros achados, né? Então, assim, porque tem a ver com questões sensoriais também. A criança, nos primeiros 2 anos, ela é muito sensório-motora. Então, a gente tem que pensar que o autismo ele vai se manifestar principalmente nessas áreas. Então, a gente tem a questão sensorial, que você falou da seletividade, que muitas vezes se manifesta até que a criança não conseguindo pegar determinadas texturas. Tem isso também, questão, não consegue na areia, grama, terra, brincar de massinha, né? E aí vem a seletividade, porque a seletividade você está colocando texturas diferentes na sua boca e é uma sensação diferente. E aí, por isso que acaba evoluindo para uma seletividade que até então não existia,
Normalmente com essa idade, 1 ano e 5 meses que começa. Principalmente se a mãe faz assim, entre aspas, né? Vamos dizer assim, se a mãe faz tudo certinho, então, poxa, eu provei todos, né? Coloquei todos os alimentos, deixei a criança provar, tal. E a criança aceitava tudo, né? Você vê que não exato. teve uma barreira, uma dificuldade, né? Sim. E de repente começa, né? Exatamente. É uma criança que pode ter muito atraso motor. Então, tem uma meta-análise que saiu até bem recente, acho que foi ano retrasado, 2023, que fala que quase 80% das crianças autistas têm algum atraso, alguma alteração motora, que pode ser uma hipotonia, ela demorou um pouquinho mais para andar, demorou um pouco mais para rolar, para engatinhar, o pescocinho mais molinho. Certo. A gente está falando principalmente de um autismo nível 2, 3, que a gente vai fazer um diagnóstico mais precoce. Mais precoce. Mesmo porque o nível 1 ele vai ter sinais tão sutis que você vai provavelmente fazer o diagnóstico mais pra frente. Mais pra frente, né? Ou às vezes não vai ter, porque tem os pacientes que têm um nível 1 e que não tem atraso de fala, enfim, ou tem superdotação junto, mas aí já é outro tema. Que fica mais difícil, né? Fazer aí é o muito mais difícil. Porque se confunde muito, né? Exatamente, mas a gente vê atraso motor, a questão sensorial, que entra a questão de texturas e alimentação. Crianças que têm alguma questão de atraso na comunicação. Então, pensa no DSM lá, você tem um déficit de comunicação e interação social. Aí, as pessoas, na maioria das vezes, traduzem déficit de comunicação, atraso de fala, é igual a atraso de fala. Só que você não precisa esperar a criança ter um atraso de fala e chegar nos 2 anos ou nos 3 anos e falar, ai, ela não fala, acho que eu vou procurar um especialista. Não, porque a maioria das crianças, elas já não balbuciavam quando tinha que balbuciar aos 6, 7, 8 meses. Essa é uma dúvida, doutora, até que se você puder falar um pouquinho mais, que às vezes os pais me falam, não, mas ele fala, tá com 2 anos, solta algumas palavras, mamãe, papai, mas tem também um quesito na questão de número de palavras, de frases, né? Porque às vezes os pais chegam, não, mas ele fala mamãe e papai, mas não evolui daquilo, né? Também tem assim como investigar um pouco mais nessa parte. Às vezes ela até fala, mas muito pouco, ou menos do que o esperado. Ou não sustenta um diálogo. Sim, né? não entende. Tem a ecolalia também, né, doutor? Muito, muito. Então, vou dar um exemplo de um pacientinho que eu atendi recentemente, ele não tinha 3 anos, 2 e 9, 2 e 7, mais ou menos, quando a mãe me procurou. Ela já havia passado com um psiquiatra, um neurologista, e acho que algumas psicólogas, enfim, estava fazendo já alguma terapia, ele já fazia fono, já estava fazendo, acho que ele estava fazendo só fono, chegou a ser avaliado pela psicóloga, e a mãe chegou até mim. E aí, eu avaliei essa criança, ela falou, doutora, a gente tá passando aqui porque a gente queria a sua opinião, enfim, você tem essa experiência também com a sua filha, você fez essas certificações, e eu realmente falo muito da intervenção precoce, porque é o que eu amo, assim, a minha paixão, porque eu vi isso na minha filha. Você viveu isso, eu né, vi o que doutora? fez a diferença, tipo, mudou a vida dela, mudou a nossa vida, e muda a vida das crianças. Então, veio, e ele, assim, era a gente fez a entrevista, então eu tenho algumas etapas, né, na minha avaliação, então não é uma única avaliação, eu faço mais ou menos uns 3 encontros com os pais, tem questionário, avaliação, tem um monte de coisa. Vídeo, enfim, várias coisas que eu peço para os pais, então é uma coisa bem completa. E aí, ela me relatou, eu fiquei na dúvida, de verdade, assim, porque era sutil. Ele fala, mas tem algumas coisas que ainda não tá desenvolvido. Ele busca até uma socialização, mas é um pouquinho... como é que eu posso dizer? Inadequada. Ele não se sente, né? Às vezes a criança se sente bem, fica até no ambiente, mas não... às vezes ele prefere brincar sozinho, ou é uma criança que socializa, mas é inadequada, assim, ou ela é demais, assim, de meio esbarrando, meio não sabendo como brincar. Entendi. Ou ela fica lá meio quietinha e fica no meio. Quando é menino isso acontece muito, fica meio que borboleteando e fica lá, só que na verdade ela não tá interagindo com as crianças, ela tá só... Ela está ali, mas ela não consegue fazer interação com os amiguinhos, né? Então assim, essa mãe, e aí fala, faz contato visual? Faz, só que, né, parece um pouquinho diminuído. Então era uma coisa muito sutil. Aí eu fiz a entrevista, fiquei com essa dúvida, fiz o presencial, que eles foram no consultório, avaliei a criança.
Aí eu dei meu feedback, olha, eu acho que... Eu achava que não era. Falei, olha, não sei, eu acredito que não seja. Mas pode ser que feche daqui mais pra frente. Entendi. Não bato o martelo, mas também não fecha completamente a porta. Beleza, aí eu falei, ó, vou redigir o laudo, vou enviar pra vocês as minhas observações. Aí foi batata, assim. A hora que eu sentei pra escrever, porque aí quando eu sento pra escrever o laudo, eu leio tudo, eu revejo as minhas anotações, eu revejo todos os vídeos, eu converso com os profissionais. Então tinham 2 profissionais que estavam com ela, Olha só. eu ligo pra eles, o que aconteceu. Aí eu falei assim, esse menino é autista. Porque quando eu sentei pra escrever, eu falei, sabe assim? Pra juntar tudo ali, toda a história de Aí fechou vida, pra mim. todos os sinais. Na hora não fechou, mas Aham. depois fechou. E eu falei assim, porque eu faço essa pergunta, o que me faz pensar que essa criança não é autista, né? Por que que eu não fecho o Não. diagnóstico? Certo. E o outro contrário, eu falo, por que que essa criança poderia ser autista? E eu falei, gente, essa criança tem todos os critérios. Não tem por que eu não fechar o diagnóstico, sabe? Entendi. E eu Uhum. tava um pouco, não receosa, mas, poxa, passou por 2 profissionais. É uma responsabilidade muito grande. Gente, é um diagnóstico. Exato. Não é simples, né, doutora? Então aconteceu tudo isso. E aí eu falei, poxa, eu preciso falar com os pais de novo. Aí eu mandei uma mensagem pra mãe e falei, olha, eu preciso marcar Conversar. uma conversa com vocês. Não deu pra fazer pessoalmente porque eles moram em outra cidade. Eu falei, tem como a gente fazer um vídeo conferência? Aí, beleza. Aí eu falei, não tem como. Aí ela falou, tem como só eu participar? Eu falei, olha, se seu marido puder, é melhor. Uhum. Aí eu meio que fiz ele entrar, né? Aí, beleza, a gente conversou, expliquei. Fui super transparente com eles. Eu falei, olha, eu realmente acredito. Eu conversei com a profissional. Ah, tem isso. Eu conversei com a fono, conversei com a psicóloga. Eu falei, olha, isso que eu tô pensando. O que que vocês estão pensando? Uhum. A Qual é a gente sua visão, né? porque elas fizeram terapia com ele mais tempo até do que eu. Sim. Elas falaram, olha, doutora, a gente não pode fechar. contraria o Uhum. que o médico fala, Claro. nos outros mas a gente acredita que ele realmente ele tem os critérios. Uhum. Não tem por que a gente ficar postergando isso, sabe? Porque você posterga um tratamento, você posterga Sim, tudo. uma coisa, um tratamento direcionado. Exato. Né? Então, eu conversei com a família, eles entenderam, foi óbvio, é difícil, é choro, mas assim, ou eles estão acompanhando comigo, e é esse paciente que eu falei pra você, doutora, ele tá melhorando, ele tá evoluindo a olhos vistos. Então, assim, isso me arrepia, porque, assim, é sobre isso, sabe? Uhum. É sobre você olhar essa criança e, tudo bem, pode ser que eu não consiga fazer o diagnóstico, mas não me intervir agora, porque de qualquer forma, mesmo que eu não fechasse com essa criança, que no fim eu fechei, porque eu achava que... Mesmo que não fosse, você ia sugerir todas as Sim, porque ele tinha alguns atrasos, né? Entendi. E ele tinha umas... E uma das coisas que eu acho que mais pega mesmo, que os pais têm que prestar atenção, é a questão do olhar e do contato visual, tá? Tanto é que a gente tem a questão do eye tracking, que é uma tecnologia que está vindo dos Estados Unidos, a gente ainda não tem aqui no Brasil. Foi pesquisa por anos, acho que mais de 10 anos já em pesquisa, que você consegue localizar o olhar da criança pro ser humano. Então você coloca um desenho de geométrico, umas coisas assim, e do outro lado você tem interação humana. Então você tem criança sorrindo, criança brincando, e aí você vê para onde a criança está olhando. Se a criança olha mais para esse do geométrico e não para o rosto, a gente fala de 100%, né? Eu estava até estudando isso. Acho que é 80% se ela olha mais, eu não lembro quanto que é a percentagem que ela olha aqui, 100% você tem um diagnóstico depois de autismo. Olha, gente, que interessante, né? O menino, ele já olha mais pro geométrico, mas não é a porcentagem maior. Tá. Diferente do autista, que você tem um número muito alto. Mas é isso, entendeu? Então, por que eu tô falando isso? Porque o contato visual é muito importante. E às vezes a gente menospreza. Ou não dá a devida importância. Mas não é um contato visual que não olha. A criança olha? Olha, mas porque você... tem famílias que falam pra mim, não, mas a avó chama, Carol, a mãe chama, e ele responde ali, tá ali, às vezes, não é que, né, ou só fez assim, é tudo muito sutil, né, muito sutil, doutora? é muito sutil. E o que acontece, Carol, dependendo do nível, e se você também ensina, porque o olhar é ensinável, né? A criança, ela vai olhar pro pai e pra mãe, vai olhar pra avó, para as pessoas que
né? Ela tem um contato Mas, próximo. aham. Então, às vezes os pais não percebem. Só que se ela vai para um meio que é diferente, se é uma pessoa que ela nunca viu na vida, ou crianças ou adultos que ela não convive tanto, você logo percebe que existe uma diferença. Às vezes os pais não têm muito essa convivência com pessoas muito de fora. Então não conseguem ter esse olhar. É difícil mais para os pais. Quando a criança não tem para os pais, ou Aí não, já aí fica mais realmente é evidente. gritante. É gritante. Uhum. Por isso que eu falei da questão do olhar na mamada. É um sinal muito precoce. É. E eu acho que essa questão, socialmente falando, se confunde muito. Então, assim, fui numa festinha de aniversário. E lá ele não conseguiu, né, interagir, tem essa questão do olhar. É muito confusa como, é uma criança tímida. Não que a criança Isso. vai chegar e já, né? Aham, tem criança que é Mas- mais tímida. Ou na de escola é fato. uma criança que, né, tá ali, mas, né, os amiguinhos, não consegue se envolver com os Aham. amiguinhos, mas então fica tudo muito difícil, né, às vezes, de Sim. fazer o diagnóstico, porque às vezes, igual você falou, dentro de casa, tá os pais, né, os avós, aquela criança tá até correspondendo, Sim. né, o chamado, ou vem aqui, pega tal coisa, mas por isso que é importante, né, passar por um profissional habilitado Sim. e fazer esse diagnóstico minucioso, porque é o tempo de vida que tá correndo ali. É. Né? O que eu acho que, assim, os profissionais não deveriam fazer é invalidar a mãe ou simplesmente fechar a porta. Porque se você tá vendo uma alteração, se você tá vendo um atraso, se você tá vendo uma criança que não tá interagindo, não dá pra você falar pra ela ou pros pais, coloca na escolinha que vai melhorar. Gente, eu tive E é o que a gente situações. escuta. Não, e eu tive situações no consultório que infelizmente isso aconteceu. E eu espero, sinceramente, que essas crianças de verdade melhorem, que nada aconteça, que não tenha sido autismo, Uhum. mas que a criança tinha todos os critérios para fechar o diagnóstico de autismo. Só que o que acontece? Também tem isso, você sente no falar, na conversa, que não dá para você falar naquela hora. É meio. Entendi. Porque se você fala pra mãe, ela vai se fechar completamente. É como se. Às vezes não vai nem aceitar Isso, naquele aí momento. vai demorar mais. Tipo, não, mas né, tal profissional falou que não é, então eu acredito realmente que É. não seja. E aí passa mais um tempo. Às vezes 1 ano. Não precisa nem passar muito, mas assim, o que eu quero dizer é que assim, tem pais que ainda não estão prontos. E se você falar o diagnóstico e você já tem certeza, tipo, eu tinha certeza, Tipo. essa mãe vai fechar a porta e ela vai falar, não é, você tá louca, e tipo, vai embora e vai procurar alguém que fale que não é. Uhum. Fato. Pode acontecer, já aconteceu no consultório. E já teve casos que eu tinha certeza, ela foi em outro profissional, o profissional falou que não era o diagnóstico, mandou colocar na escola, exatamente isso que eu tô te falando, e ficou por isso mesmo. Depois eu não sei o que aconteceu, Uhum. né? Porque eu não tive mais contato com a família, eu até tentei, busquei, mas eu falei, olha, a gente tá sendo acompanhado por ele, né? Aí eu falei, tá bom, não vou mais me meter, né? Sim, A gente vai até onde a pessoa deixa sim. e permite. Mas às vezes é melhor você manter a família ali. Então você fala assim, olha, não tenho certeza, mas eu acho que precisa de um estímulo. Vamos colocar aqui na terapia, vamos encaminhar psicóloga, vamos fazer fono, Uhum. para ir tentando um tratamento para a mãe ir conseguindo sedimentar aquilo. Até acompanhar, não. até Vamos ver você- se ele evolui, Até né? ver que a mãe tá pronta para você falar, olha, realmente é. Né? Tem casos assim, eu acho que vai muito do médico também ter esse feeling, né? Porque já teve caso também no meu consultório que aconteceu isso, a mãe não estava pronta, nem o pai, ou talvez a mãe tá pronta, o pai não tá, que isso pode acontecer, e o pai simplesmente, né, negar o tratamento. Aham. E aí demorou um pouquinho para falar, e depois a médica deu as terapias, mas não falou, e depois falou. Entendi. Então, é meio. Mas aí eu senti, eu conversando com essa outra médica, uma neurologista, ela de fato fez isso, sabe? E aí conseguiu manter pelo menos o paciente na terapia, porque senão o paciente nem ia fazer. Senão, assim, não é nada, tudo bem, vai embora e também não tem o E estímulo. esquece. Eu tive também um outro paciente
que a família inteira é atípica, enfim, é uma família neurodivergente. Muitos pais se descobrem depois, né? Nossa, com 40 anos, Inclusive, nossa, eu que falei pra ela, eu olha, tenho TDAH também, né? Ou tenho autismo. sim, pode ser neurodivergente, né? Ter outros transtornos, né? Mas que foi uma paciente que foi assim, ela passou comigo, ela já mais ou menos um ano atrás, ou mais ou menos uns 9 meses antes, ela tinha passado com uma médica que falou, olha, não é, com certeza, esquece isso, tarará. E assim, eu entendo que às vezes o médico pode errar, eu nem... Mas é uma responsabilidade grande você falar, não é e não faz nada, né? Então Sim. faça pelo menos alguma coisa e vamos acompanhar daqui 1 mês, 2 meses a gente se vê. A gente retorna, né? vê. Então, acho que essa é a questão, né? Bom, aí ela voltou pra mim, mas ela já estava pronta. Porque ela falou, Kelly, eu vi um vídeo assim. E aí, nesse vídeo do YouTube, essa mãe me falou que o nível 1 é desse jeito. Ela buscou mais informações. Aí eu falei, eu acho que o meu filho, ele tem exatamente esses sinais. Ela descrevia com detalhes. Ela conseguiu me trazer vários vídeos dele, me explicou com detalhe, assim, absurdo. Ela já estava mergulhada nisso, ela já estava pronta para entender. Poxa, meu filho, eu posso aceitar esse diagnóstico agora. Uhum. Aí a gente fez o diagnóstico, ele tinha uns 3 anos. Mas ele tinha, além de autismo, apraxia da fala, que é mais complexo. Mais complexo. Porque ela falou, inclusive, isso. Olha, ele tem dificuldade de formular as palavras. Tipo, tem aquela intenção da fala, mas parece que não sai corretamente. O motor. Né? Então, o motor assim, não corresponde. olha, eu acho que a apraxia... Aí ela foi procurar o melhor profissional. Enfim, aquelas mães que buscam, não sei o quê. Ela tinha também um pouco mais de recurso. Mas foi bem interessante, porque ela passou comigo, aí ela passou com mais 2 outros profissionais. Um falou que não era autismo. E aí depois ela passou com um terceiro, que falou, sim, pode fazer o tratamento, fica tranquila, assim, vai dar tudo certo, mas eu não tenho dúvida. Aí depois ela voltou pra mim, eu falei, yes. Já tem um alívio. Ufa. E ela acompanhou comigo até hoje, enfim, toda a história. Porque eu acho que isso que é importante e bom, né, doutora? A gente quer fazer o melhor para o paciente, né? E eu acho que os profissionais, nós temos que, independente se vai ser ou não, nós temos que ter a escuta ativa. Sim. O ouvido. Nós somos mães. Sim. Então, às vezes a gente, né, a criança tá doente, alguma coisa, a gente quer falar, olha, tá assim, eu conheço meu filho. Se tá mais quentinho, você sabe que vai gripar. É um negócio meio... Gente, eu falo, ninguém conhece melhor né, o filho do que a mãe que tá ali o tempo todo. Então, assim, se você sente que tem alguma coisa, mesmo, né, sem ter esse receio, mas será que é tal? Não, faça uma investigação, procure bons. Às vezes precisa passar por 2, 3. Quando fica na dúvida, não, mas eu ainda acho que tem alguma coisa. Por exemplo, se alguém quiser debater comigo, eu acho que eu acho que não é, não tem problema, venha conversar comigo, eu tô super aberta, eu gosto de falar com a equipe Multi, Carol, eu acho tão importante, assim, por isso que eu falei, converse com o nutricionista, porque a seletividade alimentar é um negócio que precisa resolver. Presente. É bem presente, assim, se a criança não come, vamos pensar, se a criança não come, se a criança não dorme, que são 2 coisas fundamentais, vamos dizer assim, como é que ela vai fazer terapia? Não, como que ela vai? Eu falo, gente, eu pego, né, atendo às vezes o paciente tá com anemia já, né, com a B12 super baixa, a criança não tem energia, gente, não tem forças. E claro, como que essa criança, a vida é corrida dessa criança, ela tem terapia às vezes todos os dias, aí almoça, vai pra escola, fica na escola. Ou não almoça, né? Ou não almoça, come o que consegue. Porque tem uma seletividade, por exemplo. Né, uma bolacha, vive de bolacha, leite, miojo. Gente, faltam, né? A gente sempre fala, tratar a criança por dentro, né? Por inteiro, né? Esse olhar individual, o que ela precisa para continuar se desenvolvendo. A gente até falou um pouquinho antes aqui, questões intestinais. Se essa criança não dorme, como que ela vai estar bem no outro dia? Ela já acorda irritada, ela não tá descansada. Como que ela vai ficar bem, com e energia? Às vezes não dorme porque tem dor, tem gases, cólicas intestinais. Até a questão da desbiose. Exatamente. E como que uma criança podcasts, não... né? Como uma criança não verbal, ou até verbal, ela vai explicar, né? Às vezes 2, 3, 4 anos, ela não consegue explicar o que ela tá sentindo, né? E essa criança tá sofrendo. Sim. Né? Teve uma mãe, assim, que foi... ele acompanha comigo, né? Um autista nível 3, não verbal. E ele tava com uma questão muito importante de seletividade... E muita fraqueza. Então a mãe falava assim: olha, ele veio
pré-terapia, ele quer ficar deitado. E aí, porque no consultório eu reparei que ele estava sentadinho, estava aqui Mais né, quietinho. mais quietinho, mas estava conversando, assim, fazendo os Uhum. barulhinhos e tal, porque ele não fala, né? Aí ele foi lá na maca e deitou. Aí eu falei pra ela, mãe, ele fica assim, deitado, né? O tempo Tipo, é todo. sempre E isso? ela falou que era sempre, e que tava fazendo isso nas terapias. Eu falei, peraí, Tem algum... peraí, Não peraí. tá, tem alguma coisa errada. Aí eu falei, não, tem que começar a suplementar. Aí a gente fez uma suplementação. Eu comecei com, acho que eu lembro que era uma proteína, alguma coisa assim, um básico do básico, porque às vezes a mãe não consegue fazer o básico, né? É difícil, É às vezes difícil. financeiramente falando. É. Então, falei, poxa, vamos ver, isso aqui cabe no teu orçamento? Tá, então vamos fazer isso aqui. Eu passei até um pronto, assim, Uhum. que tinha alguns nutrientes, porque ele tava com déficit macro, né? Olha. Calórico, proteico, não era assim micro. Além do micro, tinha macro. Nossa. Você entende? Macro, assim, tá? O risco de perder peso Só mesmo. pra Não alcançava isso, o e só tanto. explicando para o pessoal, assim, falta caloria, então não estava comendo carboidrato, não estava comendo proteína o suficiente, ou gordura, para ter energia para o cérebro funcionar, né, para o corpo funcionar. Quando a gente fala macro. E micro é ferro, magnésio, zinco, As B12, vitamina D, as vitaminas. vitaminas no Uhum. geral. A gente fala dos micronutrientes, né? Então precisa dos dois. Isso. Né? Mas imagina, Isso. déficit macro, Gente, é né? muito, é De muito proteico sério. calórico, assim. Então, assim, só para a gente encerrar, né, doutora, é um conjunto de fatores, né? Um diagnóstico correto, um acompanhamento, um Sim, olhar individualizado para essa criança, sim, porque às vezes essa criança tem comorbidades ou não, e cada criança é única. sim, Né, às vezes essa criança dorme, tem criança que não dorme, cada um tem que ser tratado, né, e direcionado com aquilo que ela precisa. sim, Mas, exatamente. doutora, é Ai, isso. obrigada. Tô Posso muito deixar feliz. uma mensagem Claro, final? gente. Já te agradeço, né, por você ter vindo aqui hoje. Tô muito feliz. Acredito que Obrigada. vai ajudar muitas famílias, muitas mães. E pode deixar seu recado. Sim. Bom, eu falei bastante, né, sobre a questão de como que a gente precisa olhar para os nossos filhos, mas eu quero deixar para as mães, eu quero deixar que se você tem um sentimento de que tem alguma coisa, que talvez seu filho tá com alguma alteração, alguma coisa que te chama a atenção, um atraso, de você não esperar mais tempo, sabe? E muitas vezes isso vai te exigir buscar até, às vezes, mais de um profissional. Uhum. Não que você tem que ficar, mas tá procurando pelinho, vai, mas porque tem alguma coisa errada. Mas se você ainda continua com esse sentimento e parece que não tá tendo uma melhora, vai atrás de bons profissionais, busca informação na internet. A gente tá aqui justamente para esclarecer, né, para trazer mais informação a Carol com esse podcast maravilhoso. Então vá atrás, o diagnóstico não é o destino. Pode ser que seu filho tenha autismo? Pode, né, seja autista, mas pode ser que ele tenha às vezes um déficit auditivo, pode ser que ele precise de alguma reposição de nutriente, pode ser que ele tenha alguma outra questão que precise de intervenção. Exatamente. E não estão vendo ainda, Uhum. sabe? Então procure ajuda. E para os profissionais, tem profissionais que vão assistir, né? Possivelmente, educadores. Não invalide a queixa de uma mãe. Olha para ela com atenção, como se fosse o seu filho, né? E não caia nesse conto, né, de cada criança que tem seu Tem seu tempo. tempo, de deixar passar, às vezes, uma fase que é tão importante. A gente fala dos 1000 dias, nos períodos sensíveis ali, tem um gráfico que mostra que nos primeiros 3 anos ali, mas até a segunda infância, algumas coisas, né, funções executivas, por exemplo, a gente vai ter o desenvolvimento mais importante e o momento que a criança vai aprender mais, que o cérebro está mais apto a aprender. Não significa que ele não estará apto a aprender depois, porque nós podemos Uhum. aprender em qualquer fase da nossa vida. Mas a neuroplasticidade e o momento que a criança está absorvendo e pode ter um ganho maior se a intervenção for precoce, são nesses primeiros anos.
Então é isso que eu quero deixar de mensagem para vocês. E muito obrigada, Carol, pelo convite. Posso passar aqui minhas redes sociais? Pode, fique à vontade. Se vocês quiserem me conhecer mais, é o Pediatria Descomplicada. Tem YouTube, tem podcast, tem Instagram. É só escrever Pediatria Descomplicada que você vai me achar, blog, enfim. E tem também lá os meus cursos, aquilo que eu já faço para ajudar as famílias. Obrigada, doutora. Foi uma honra te receber aqui hoje. Quero te entregar também uma lembrança. Ai, que lindo. Muito obrigada. Que honra. A gente ainda ganha presente. Presente sempre é bom. Que lindo. Né? Estamos juntas, né? Nessa caminhada de ajudar essas famílias e estou muito feliz mesmo. De você ter vindo aqui hoje. Obrigada, lindo, ó. É uma correria, né? Então fica uma lembrança. Obrigada. Muito obrigada.